Recentemente eu postei um vídeo chamado Passo a Passo para sair da recaída da rotina. E ele me mostrou uma coisa muito importante para mim. Toda vez que eu tenho uma recaída, eu chego a estratégias para prevenir a próxima recaída ou para pelo menos nunca mais cair nesse mesmo tipo de recaída. Então eu sempre melhoro. É como se eu fizesse assim, eu tô num padrão, toda hora, aí eu caio. Mas na hora que eu caio, eu não fico caído ou subo um pouquinho. Eu vou lá e passo meu padrão. Então eu sempre gosto de passar pelas essas dificuldades porque elas mostram o que eu preciso para chegar no próximo nível. E se você quer chegar no próximo nível, eu vou te passar duas estratégias que eu consegui depois dessa recaída que estão me ajudando demais a fazer mais coisas, a ser mais produtivo e a ter mais clareza durante o meu dia. Bem, se você gostou dessa ideia, permaneça até o fim do vídeo porque eu vou te passar essas estratégias para você conseguir colocar elas em práticas ainda hoje. Duas coisas. A primeira é regra dos 15 minutos. O que eu quero dizer com a regra dos 15 minutos? Ao invés de eu colocar 30 páginas, 5 quilômetros, tantas horas de treino ou tantas coisas que eu tenho que fazer, eu penso em cada atividade em 15 minutos. Então, quais são as atividades que eu quero ter no meu dia? Eu quero correr, eu quero treinar, eu quero estudar, eu quero ler. Então, ao invés de eu pensar, poxa, eu tenho que correr tantos quilômetros, eu tenho que treinar tantos minutos, eu tenho que fazer tantas coisas assim, eu só penso 15 minutos. Tenho que correr por 15 minutos, eu quero correr diferente, eu quero correr por 15 minutos, eu quero treinar por pelo menos 15 minutos, eu quero estudar por pelo menos 15 minutos, eu quero ler por 15 minutos. Então todas as atividades que eu tenho no meu dia, eu penso em 15 minutos. Por quê? É inevitável você ter um resultado se você permanecer fazendo aquilo por tempo suficiente. É inevitável. É impossível você ler 15 minutos todo dia e no final do ano você não ter terminado um livro. É impossível. A matemática não bate. É impossível você fazer uma coisa por tempo suficiente e não ter resultado. Então, faça por 15 minutos. Só de você persistir, você já vai estar vencendo. E às vezes a melhor forma de você persistir é você fazer por 15 minutos. 15 minutos pode salvar a sua rotina, pode salvar as suas metas e pode salvar você e o seu sonho. Então, use 15 minutos. No meu caso, como que eu usei isso? Eu falei o que eu tinha no meu dia, eu coloquei 15 minutos, e aí já indo para a próxima estratégia tenha listas, faça listas. Essa daqui é um modelo pronto que eu peguei, tá em inglês, mas eu vou deixar disponível na descrição. E aí eu coloco aqui, correr por 15 minutos. Eu coloquei aqui, correr por 15 minutos, eu falei. Eu poderia ter colocado correr por 2 km, que no meu caso seria quase a mesma coisa. Poderia. Mas o que me motivou mais? Eu ter feito 2 km ou eu ter corrido 15 minutos? Para mim, me motivava mais correr por 15 minutos. Porque aí eu já não precisava me preocupar com velocidade, eu não precisava me preocupar com o meu ritmo, não precisava me preocupar com isso. Eu precisava só me preocupar com fazer a atividade pelo tempo que eu queria, que era 15 minutos. Então aqui, em atividades maiores, o que eu fiz? Eu coloquei sets. Se você faz academia, você está bem acostumado com esse negócio de set. O que é set? É a série. Você está ali fazendo 3 séries de 12 repetições, 5 séries de 10 repetições. Você provavelmente já está acostumado com essas nomenclaturas. Então eu faço séries. Tipo, ler. Eu quero ler por tanto tempo. Tá bom. Em vez de eu pensar que eu tenho que ler por 1 hora, porque isso faz meu cérebro ter que buscar 1 hora no meu calendário, eu penso, é só eu ler 4 séries de 15 minutos. 4 séries de 15 minutos é 1 hora também. Mas eu consigo colocar isso de forma mais controlada ao decorrer do meu dia. E mesmo se eu não conseguir a 1 hora, no caso eu conseguia as 4 séries de 15 minutos, eu consegui pelo menos uma. E isso para mim já é progresso. Esse é o importante, progresso. Porque performance não é sucesso. Performance não é você bater a meta todo dia. Performance
É você ter progresso. Se você está progredindo ou você está performando. Ponto. Então, vamos pro próximo. Ter uma lista. Numa lista, você vai responder 3 coisas. A lista você pode fazer em qualquer lugar. Você pode escrever. Eu recomendo, antes eu fazia pela internet. Acontece que eu não sentia de verdade isso. Então eu passei para o papel. Faz o papel. Pega um papel, pega uma folha de caderno, pega um caderno, uma agenda, o jeito que você quiser. Mas escreva o que você vai fazer no seu dia, para o momento do seu dia, de preferência ou no final do dia, para você falar o que você vai fazer no próximo, ou no começo do dia. A primeira atividade que você faz depois de você se arrumar e etc. é fazer uma lista. Então você vai responder 3 coisas nessa lista. A primeira é: qual é a atividade mais importante do dia? Você tem várias atividades no seu dia. Você tem várias coisas que você quer fazer, tem várias coisas que você tem que fazer. Mas qual dessas coisas é a mais importante? E de preferência, aqui a escolha é sua. Tipo, óbvio que trabalhar é importante, mas você não vai colocar trabalhar como a mais importante, porque você já é forçado a trabalhar. Então não coloca coisas que você é forçado. Coloca coisas que estão no seu espectro de decisões, que você escolhe fazer ou não. Então eu coloquei aqui corrida. Por quê? Porque alinha com o meu objetivo. Meu objetivo principal é correr. Eu quero correr, me ajuda a sentir que eu estou conquistando alguma coisa, que eu estou progredindo, que eu estou aprendendo, e eu consigo passar isso de uma forma melhor para você. Então, eu vou correr. Aí eu coloquei correr 15 minutos, porque 15 minutos é a regra dos 15, lembra? Então, coloquei, essa é a coisa mais importante que eu tinha no meu dia. Correr por 15 minutos na esteira da academia. Por que que eu falei desse jeito? Porque, primeiro, é a atividade que eu queria fazer. Ponto. Primeira atividade, correr. Por tempo, 15 minutos. Ponto. Que é a regra lá que eu falei. Na esteira. Por que não na rua? Eu poderia fazer na rua. Mas eu quis fazer especificamente na esteira e na esteira da academia, por causa que isso ia me forçar a ir para a academia. E depois que eu fosse para a academia, seria mais fácil para eu fazer um treino de perna, um treino de braço, um treino de peito, qualquer coisa que fosse, um treino de força. Seria mais fácil para eu fazer isso, porque eu já ia estar no ambiente. Isso ia me ajudar. Eu indo pro ambiente da academia, seria mais fácil para eu ir para o jiu-jitsu, que é o próximo ambiente que eu vou depois da academia. Então eu ia sair da academia e ir para o jiu-jitsu. Depois do jiu-jitsu eu ia voltar para casa, eu ia me sentir melhor, porque eu fiz um tanto de outras coisas, eu vi o mundo, eu treinei, eu conheci pessoas novas, ou eu conversei com as pessoas que eu já conhecia, eu tive essa conexão e etc. Eu senti que eu estava progredindo, e aí eu vou voltar para casa melhor. Essa melhoria no meu dia, ela já vai impactar todo o resto. Porque esse vídeo que eu tô fazendo, eu só tô fazendo porque eu comecei o meu dia correndo 15 minutos na esteira. Então, qual é a mais importante do seu dia? Qual é a atividade mais importante do seu dia? É a atividade que vai começar o seu dia, que vai te ajudar a ser impulsionado pelas coisas, ou é a atividade que vai te trazer maior retorno no seu maior objetivo? Ponto. E aí você vai colocar quais são as atividades mais importantes e mais urgentes do seu dia. Veja bem, a gente colocou a mais importante, a mais urgente primeiro. Depois a gente vai colocar quais são as que vêm depois. Então eu coloquei aqui ler, postar um vídeo, gravar um vídeo, arrumar algumas roupas. Eu coloquei aqui. São as coisas que eu vou fazer durante o dia, que são importantes ou urgentes e que vão me levar mais para perto dos meus objetivos. Esse é o foco. E aí, essa é a segunda pergunta. Quais são as coisas importantes e urgentes que eu tenho que fazer no meu dia? E aí você vai escrever. Essas coisas têm que te levar para mais próximo dos seus objetivos. Como eu disse, não é para ser aquelas coisas obrigado. Porque você é obrigado a ir para a escola, você é obrigado a ir para a faculdade, você é obrigado a ir para o trabalho. Mas o que você não é obrigado? Você não é obrigado a ser o melhor, você não é obrigado a ter auto-performance. O que é auto-performance? É você progredir, ser melhor do que você já foi. Isso é auto-performance. É diferente de alta performance. Então,
essas coisas você tem que ter na sua mente. Quais são as coisas mais importantes do seu dia? Quais são as coisas mais urgentes do seu dia? O que vai te trazer maior resultado no longo prazo? E aí a terceira coisa é, o que seria bom de você lembrar durante o seu dia ou nessa semana? Eu coloquei aqui alguns lembretes que são mais para eu lembrar das coisas que eu tenho que focar, para eu ter clareza. Então o que eu tenho que focar? Faça o que faz sentido para você e acredite nisso. Ponto. Se não fizer sentido para mim, não faz sentido fazer. Eu sei, às vezes você vai ter que fazer porque você é obrigado. Mas o melhor tipo de vida para mim seria que as coisas que eu faço têm sentido. Eu faço porque faz sentido. E o que é sentido para mim? É tipo, parece certo, então eu vou fazer. Eu coloquei, cuide bem do que você tem. Então, eu tenho um estante, a estante é tipo, só uma parte. Essa parte aqui é minha. Essa parte é minha. Essa parte aqui é a alugada. Aí, eu tenho que cuidar dessas coisas, porque é minha. Eu tenho que cuidar, se eu não cuidar, essas coisas vão se deteriorar. E isso não é só com coisas materiais. É com coisas que eu tô construindo, é coisas com relacionamento. Então eu tenho que cuidar do que eu tenho. Porque se eu não cuidar do que eu tenho, como que eu vou ter coisas novas? Como que eu vou merecer coisas novas? Eu tenho que cuidar do que eu tenho, do melhor jeito que eu puder. E a terceira coisa que eu coloquei aqui é, novo dia, nova oportunidade, seja agressivo. Porque se você não for agressivo, se você não quiser a vitória, se você não for lá para batalhar, se você não for com sangue nos olhos, vontade, faca nos dentes, você não vai conseguir, porque vai aparecer uma pessoa com faca nos dentes, com sangue nos olhos, com vontade, vai lá fazer o trabalho que você deveria fazer quando você achou que não seria a melhor hora, e ele vai conseguir o resultado que você deveria ter. Então, para vencer, você tem que ter uma mentalidade de seja ousado, seja agressivo, faça, vá atrás. Então, eu coloquei essas coisas aqui para eu lembrar. Então, toda vez que eu fosse ver a minha lista, eu lembrasse, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Então, ela me ajudou a ser mais claro. Então essas são as 3 perguntas. Qual é a coisa mais importante do seu dia? Quais são as coisas mais importantes e urgentes que você tem para fazer no dia de hoje? E o que seria bom você lembrar durante o dia de hoje e ou durante a semana? Então é isso. Essas são as 2 estratégias que eu garanto para você que vão mudar a sua vida. E elas são absolutamente simples. Faça uma lista e faça as coisas de 15 em 15 minutos. Ponto. Eu espero que isso possa te ajudar. Eu espero, especialmente, que você coloque elas em prática, porque de nada adianta você escutar, você entender, você compreender e você não agir. Não adianta de nada. Era melhor você não ter visto o vídeo e ter agido. Então, faça esse favor não só para mim, mas para você, para o seu futuro, para o seu sonho. Haja, coloque em ação, coloque em prática. Essas são as estratégias, faça em 15 minutos, faça uma lista. Eu espero que isso possa te ajudar. E seja forte, tenha um ótimo dia. Até!